Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certo? 19 AM, 19 BM. Vamos continuar a nossa primeira aula, onde eu falei das características dos vetores, grandezas escalares e grandezas vetoriais, certo? Agora, nessa outra aula, turma, nós vamos refazer duas questões que foram feitas nas nossas últimas aulas, certo? Antes de fazê-las, eu só gostaria de relembrar o conceito de soma de vetores. Turma, para realizarmos uma soma de vetores, nós temos duas maneiras. A primeira maneira é a regra do polígono, onde eu vou unir todos os vetores envolvidos na soma, a origem do vetor com a extremidade do vetor. Origem com extremidade, origem com extremidade, ou seja, o começo de um com o final do outro, certo? No final de tudo, feito esse processo, nós vamos ligar a origem do primeiro com a extremidade do último. Esse vetor será o vetor resultante, através da regra do polígono. A outra regra é quando eu tenho dois vetores, eu posso usar a regra do polígono, mas eu também posso usar a regra do paralelogramo, certo? A regra do paralelogramo só pode ser usada quando eu tenho dois vetores envolvidos na soma, certo? Para utilizarmos a regra do paralelogramo, eu vou unir origem com origem, traçar dois vetores paralelos e traçar um vetor saindo da união das origens até a união das extremidades. Esse será o vetor que representa a soma dos dois vetores em questão. Certo, turma? Beleza? Claro que tudo isso que eu acabei de falar, eu vou mostrar aqui no quadro para vocês. Beleza? Atenção, turma. Isso que eu acabei de falar é como nós fazemos a soma de vetores graficamente. Certo? A outra maneira que nós temos de fazer a soma de vetores é de maneira algébrica, ou seja, quando eu vou dar um valor para o módulo do vetor e eu vou calcular o valor do módulo do vetor soma resultante. Eu posso ter uma soma apenas gráfica e eu posso ter uma soma algébrica, uma soma em que eu vou ter o valor do módulo do vetor ali relacionado, certo? Quando eu vou somar vetores, o módulo dos vetores, eu vou ter três casos especiais. Eu posso somar o módulo de quaisquer vetores, certo, turma? Mas aqui no nono ano e no ensino médio, nós vamos trabalhar com os três casos especiais, turma. Vetores na mesma direção e vetores ortogonais, certo? Dentro dos vetores com a mesma direção, eu posso ter mesmo sentido e sentidos contrários. Se os vetores tiverem mesmo sentido, eu somo. Se eles tiverem mesma direção e sentidos contrários, eu subtraio. E se eles forem perpendiculares, eu vou usar o nosso já conhecido Teorema de Pitágoras. Certo, turma? Então, nós vamos fazer agora duas questões que vão resumir tudo isso que eu falei para vocês até agora. Regra do polígono, regra do paralelogramo e casos especiais de soma de vetores. Ok? Então, vamos lá. Certo. Turma, a questão que nós vamos fazer é a questão 5 da página 19, certo? Questão 5 da página... Questão 5, página 19. Certo, turma? Nessa questão nós temos aqui um desenho com vários vetores. Eu vou refazer aqui o desenho, ok?
Pronto, turma. Temos aí esse emaranhado de vetores. Aqui nos pontos A, B, C, D e E. Certo? O que o nosso exercício pede? O vetor resultante da soma de AB, BE e CA. Ó, ele quer saber, turma, quem é o vetor AB, ou seja, do ponto A até o ponto B, mais o vetor BE, mais o vetor CA, ou seja, quem é a soma desses três vetores? A soma desses três vetores eu vou chamar de vetor R, vetor resultante. Certo, turma? Pronto. Professor, eu tenho uma soma de três vetores. Para fazer a soma de três vetores, nós vamos usar a regra do polígono. Como é que é a regra do polígono? Nós vamos unir extremidade com origem, certo? Então, o primeiro vetor aqui da nossa soma é o vetor AB, ó. Vou pegar o vetor AB e vou reproduzir ele aqui, ó. Ele está na direção vertical, ó, sentido de baixo para cima. Então, tá aqui o meu vetor AB. Esse aqui é o AB, ó. Perceba que ele é igual àquele, ó. Mesma direção, mesmo sentido. Certo? E o mesmo tamanho. Mais o vetor BE. Vamos pegar, ó, de B até E, turma, ó. Vamos unir a origem do vetor com a extremidade. Da mesma forma que está ali na figura, ó. Vamos reproduzir aqui o vetor BE. Ok? Temos aqui a B, ó, a origem do vetor BE na extremidade do vetor AB. Mais, turma, o vetor CA. Ó, de C até A. Vamos reproduzir este vetor aqui, ó. Vetor CA. Pronto. Tá aqui o vetor CA. Então, quem vai ser a soma dos três vetores? AB mais BE mais CA. Ó, eu uni a origem com extremidade dos três envolvidos na soma. O vetor resultante, ou seja, a soma dos três, vai ser o vetor que parte da origem do primeiro até a extremidade do segundo, ó. Esse aqui é o meu vetor R. Esse é o meu vetor resultante. Turma, se nós compararmos aqui com essa figura, ó, esse vetor R, eu vou reescrever ele bem aqui, ó. O vetor R, este mesmo aqui, ele se parece com qual desses? Com certeza com o vetor CE. Ou seja, ó, o vetor R, ele é igual ao vetor CE. Então, a resposta é CE. Essa é a resposta que está na letra D. Certo, turma? Então, essa aqui é a resolução da questão 5, página 19, ok? Vamos fazer agora a questão, no próximo vídeo, vamos fazer agora a questão 6, certo? Para a gente encerrar essa nossa série de aulas.